E a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre a felicidade verdadeira, a felicidade definitiva que está em Deus e já aqui na terra nós já podemos vivenciá-la. Mas para vivenciá-la, nós devemos deixar os nossos ídolos, as nossas falsas seguranças, que está muitas vezes no dinheiro, no poder e no prazer exacerbado. A felicidade que o Senhor nos convida a refletir é estar com Ele em todas as circunstâncias. E neste dia, olhando a primeira leitura, nós vemos no versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vai chegar à floração. Aqui está dentro de um contexto. Nós estamos dentro de um contexto. O rei Joaquim, que reinava naquele momento de 609 a 597 a.C., vivia a política da aliança com potências estrangeiras e confiava a segurança à nação, não a Yahvé, o Senhor, mas aos exércitos egípcios aliados de Joaquim. E por isso vem essa frase: confiavam mais no homem, no exército, na espada, na arma, do que no próprio Deus, do que no próprio Senhor, do que no próprio Yahvé. Então, o contexto dessa primeira leitura nos ajuda a refletir. Maldito o homem que confia no homem. Coloca em questões humanas a sua força, a sua segurança, e não nas mãos de Deus, que nos criou, nos fez a cada dia estar com Ele. E a segunda leitura vai nos chamar precisamente também a refletir sobre esta linha de confiança em Deus, do Deus que envia o seu Filho ao mundo, cresce no nosso meio, morre e ressuscita. E nessa ressurreição, Ele nos dá a vida e vida em plenitude. Só que o contexto da segunda leitura é para a comunidade dos coríntios. A comunidade dos coríntios era constituída por gregos e também por alguns judeus convertidos. E a mentalidade grega era uma mentalidade em que havia o corpo, mas o corpo era visto negativamente. O corpo era visto como uma realidade carnal, sensual, e não podia seguir a alma nessa busca de vida plena, de vida divina. Então, nesse sentido, a mentalidade grega, ela como que tomava conta dessa comunidade dos coríntios. Então, Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que converteu-se também, entra nessa cultura e vai falar da ressurreição àquele povo, levando a verdadeira mensagem do próprio Jesus, que morreu por nossos pecados e ressuscitou para que nós também tenhamos vida e vida em abundância. Então a liturgia de hoje nos chama a confiança, a esperança
em viver em Deus, já aqui e agora, buscando essa felicidade que todos nós queremos, mas muitas vezes a proposta de Jesus, a proposta de Deus, nós não ouvimos. Ouvimos outras propostas e nos direcionamos para outras situações, para outros caminhos. Então é importante, muitas vezes a gente se frustra, muitas vezes a gente se deixa levar por outros caminhos e a felicidade verdadeira não chega até nós. E o Evangelho vai nos falar das bem-aventuranças e das maldições. Lucas fala de 4 bem-aventuranças e também de 4 maldições. Em Mateus nós vemos 9 bem-aventuranças. Para completar, não é que um fala diferente do outro, é uma complementariedade. A Bíblia não tem essa divisão, mas sim uma complementariedade. Então é importante observarmos isso na liturgia de hoje. Bem-aventurados pobres e ai de vós ricos. Mas aqui Jesus está falando, buscando só uma classe social? Não. Jesus estava num contexto. Ele estava começando a anunciar, começando a sua missão. Então, nesse momento, ele começa o primeiro anúncio que nós chamamos de querigma. Ele quer mostrar que aquela situação de exploração daquele povo pelos ricos não é da vontade do Pai. Gera morte, gera destruição, gera manipulação. Então, nesse sentido, por isso que ele fala: bem-aventurados vós os pobres. Hoje também poderíamos falar o mesmo. Quantas pessoas exploradas, manipuladas, oprimidas, injustiçadas no nosso meio, que precisam também ser falado para elas: bem-aventurados vós, que está sendo injustiçado, que está sendo manipulado, você que é pobre e que precisa de necessário para viver. E ai de vós ricos, que muitas vezes tem demais e não partilha. Ai de vós ricos, que não faz daquilo que tem o bem para o outro. É isso que está chamando a atenção. Não está dizendo que o rico vai para o inferno ou o pobre vai para o céu. Não é nesse sentido. É no sentido de que a exploração estava acontecendo naquele momento. Jesus estava fazendo o seu primeiro anúncio, o querigma. Então vamos pedir a Deus que nos ajude também a procurar a verdadeira felicidade. E que sejamos pobres, no sentido de abrir o nosso coração, mesmo tendo bens materiais, sabendo partilhar aquilo que temos para com os nossos irmãos. E não usemos os nossos bens para oprimir ninguém, mas sim fazer com que as pessoas tenham dignidade.